Olá, eu sou Leandro Vargas, pesquisador da área de plantas daninhas da Embrapa Trigo, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos conversar sobre dessecação pré-colheita de trigo. Os objetivos da nossa fala é contextualizar o uso da dessecação para antecipar a colheita, embasamento técnico para a realização dessa prática e os riscos associados à dessecação pré-colheita. Importante dizer que a dessecação pré-colheita de trigo é uma ferramenta que só deve ser utilizada em situações em que houve algum problema durante o ciclo da cultura. Normalmente, a cultura tem um início do seu ciclo e a sua conclusão dentro de um período considerado normal. Contudo, dentro desses ciclos, muitas coisas acontecem, tanto climáticas quanto incidência de pragas e doenças e plantas daninhas, que podem alterar o ciclo da cultura. E nesse contexto, a cultura acaba avançando além do período normal de cultivo, afetando a implantação ou impedindo a implantação da cultura seguinte e que terá um efeito, então, na sequência dos ciclos de cultivos que o produtor adota. Nesse contexto, a dessecação pré-colheita ela é recomendada para antecipar a colheita e proporcionar, então, ao produtor a oportunidade de retirar a cultura do campo e implantar a cultura seguinte, a cultura sucessiva. Vale destacar que existem dois tipos de dessecações. Aquela dessecação pré-semeadura, que é uma prática utilizada para eliminar uma vegetação que existe na área antes da semeadura da cultura. Ou seja, está se controlando plantas daninhas, está se controlando plantas de cobertura da área com o objetivo de implantar uma cultura na área. A dessecação pré-colheita ela é diferente. Ela consiste na aplicação de herbicidas quando a cultura está finalizando o seu ciclo, ou seja, para que a cultura seque e o produtor, então, possa fazer a colheita. Então, enquanto a dessecação pré-semeadura ela é feita no início do ciclo da cultura, a dessecação pré-colheita é feita no final do ciclo da cultura. Na dessecação pré-semeadura, não são necessários grandes cuidados com relação à contaminação dos grãos que a cultura vai produzir, né? Que é muito importante nessa aplicação na dessecação pré-colheita. Então, nós vamos conversar com vocês quais são os cuidados, né? O momento que deve ser feito a essa aplicação, considerando todo esse contexto da cultura e o momento que é realizado a dessecação. Então, duas perguntas são feitas com relação à dessecação. Por que realizar a dessecação pré-colheita? É a primeira. E a segunda, quais as consequências dessa prática? Vamos responder a primeira na sequência. Os objetivos principais que o produtor tem em mente e que são defendidos para realizar a dessecação pré-colheita são controle de plantas daninhas, uniformização da lavoura, antecipação da colheita. Por que controle de plantas daninhas? Durante o ciclo da cultura, alguns herbicidas não controlam totalmente as plantas daninhas e elas podem, então, vir a crescer e se desenvolver dentro da cultura e exigirem, então, um controle dessas espécies lá no fim do ciclo. Contudo, nós não temos produtos recomendados para aplicação ou para controle de plantas daninhas nessa fase da cultura, em função do risco de contaminação dos grãos. Foram realizados vários estudos por diversos órgãos de pesquisa, universidades, né? E o que se observa é que o controle de plantas daninhas em final de ciclo, ele é ineficiente na maioria das vezes, em função de que as plantas daninhas estão na parte de baixo da cultura e é bastante difícil fazer com que o herbicida ultrapasse
essa camada, não, essa proteção que a cultura proporciona e atinge as plantas daninhas de forma a fazer o controle. Plantas como essas, adultas, que estão fora do ambiente da cultura, até são atingidas, mas muitas vezes a quantidade de herbicida que atinge essas plantas, por elas serem bastante grandes e robustas, não é suficiente para realizar o controle. Então, de forma geral, o controle de plantas daninhas, nesse momento, ele não é eficiente. Obviamente que existem, eventualmente, tecnologias e ferramentas para superar essas dificuldades e o controle até pode ser razoável, mas, de forma geral, não é isso que nós observamos. O segundo ponto que foi abordado foi a uniformização da lavoura. As lavouras, durante o seu ciclo, elas variam em função da posição solar, né, da área, ou da proximidade de uma floresta, proximidade de um riacho, e o ciclo dessas plantas, de cada posição, eles se alteram. Então, muitas vezes, plantas que estão assim longe de uma floresta, como nesse exemplo, plantas que estão longe, elas encerram o seu ciclo antes de plantas que estão mais próximas, na beira da mata, porque pegam menos sol, acabam alongando o ciclo, né? Manchas de fertilidade também deixam a lavoura desuniforme. Então, a intenção de fazer essa dessecação é uniformizar a lavoura, que plantas de diferentes posições da lavoura, no momento da colheita, estejam todas igualmente secas. Isso facilita muito a colheita. Acaba proporcionando ao produtor economia de combustível, né, e força menos todos os componentes das colhedoras. Então, a colheita ela flui com maior facilidade, né, gerando mais rapidez, até mesmo na retirada da cultura do campo, né? E, de forma geral, o que a gente vê nessa dessecação é que antecipa em até 6 dias a colheita do trigo. Então, se o produtor faz essa aplicação, ele consegue ganhar uma semana, aproximadamente, na antecipação para o cultivo da cultura seguinte. Resumindo, então, os 3 pontos defendidos para realizar a dessecação pré-colheita. Controle de plantas daninhas era o primeiro, não é eficiente e não justifica, é o que mostram as pesquisas. Uniformização da lavoura, sim, é extremamente eficiente, importante e justifica a aplicação. Antecipação da colheita, há necessidade de se avaliar caso a caso. Existem algumas variedades de trigo que, após a dessecação, elas ficam prontas ou são controladas com mais facilidade e, em 3 a 4 dias, está pronto para a colheita. Outras, o tempo é maior, né? E quanto maior o tempo que leva após a aplicação, menor é a vantagem. Então, existe a necessidade de se avaliar caso a caso e um agrônomo é a pessoa mais indicada para fazer essa avaliação. Principalmente porque existem riscos, né, dentro desse contexto de aplicação de produto em final do ciclo. Como, por exemplo, se for aplicado muito cedo, pode haver redução da produção de grãos. E essa redução de produção de grãos está dentro do segundo ponto, que quais são as consequências dessa prática. Ou seja, a segunda pergunta, a primeira, por que realizar a dessecação, que foi abordado até esse momento, e o segundo, quais as consequências dessa prática. Uma delas pode ocorrer a redução da produção, porque a prática foi antecipada ou feita antes da conclusão do enchimento de grãos. Isso se dá porque a dessecação, ela exige que seja feita em um estágio vegetativo específico, ou seja, na
maturação fisiológica. Esse estágio de maturação fisiológica, ele se define como o momento em que o grão está cheio, né? E a planta envia os seus assimilados para o grão, né? E quando a planta conclui essa fase, ou seja, que o grão está pronto e a partir dali ele só vai perder água, nós dizemos que a cultura está na maturação fisiológica, ou seja, não vai haver mais incremento de peso da produção, porque a cultura encerrou o enchimento de grãos. Então, esse é o ponto de se fazer a dessecação. Se fizer antes da maturação, vai ter perda de produção. Por quê? Porque a cultura não concluiu o enchimento dos grãos. Então, perda de produção, se fizer antes da maturação, e se fizer após a maturação fisiológica, o ganho de tempo que se tem quando se faz a dessecação, ele diminui. E aí não é atrativo ao produtor fazer essa dessecação, porque ele não vai ter vantagem. Então, a dessecação precisa essencialmente ser feita durante a maturação fisiológica. E para isso é necessário que se faça a identificação correta. Novamente, o engenheiro agrônomo, o técnico, pode fazer essa identificação. Contudo, vale destacar que não é uma coisa fácil de se fazer essa identificação. Nós não temos uma ferramenta específica e que dê uma informação precisa. Existem alguns descritores visuais em que, observando a planta, observando a espiga nesse caso, e observando o caule, se deduz que está ou não em maturação fisiológica. Então, aqui nós temos uma planta com a espiga aqui com 80% a 90% ainda seca, né? Mas com algumas partes ainda verdes, e o caule totalmente verde. Então, esse seria um indicativo que ainda não foi atingido a maturação fisiológica. Então, quando que se atinge a maturação fisiológica? Quando o caule está com a sua maior parte já na cor marrom, está seco o caule, com algum ponto verde aqui, mas dá para ver que ele já está com a sua maior parte marrom. E a espiga totalmente seca, marrom, sem pontos verdes. Esse seria, então, o momento da maturação fisiológica. Contudo, quando nós observamos as lavouras na prática, existem alguns afilhos tardios. Esses afilhos, eles se desenvolvem mais tarde e geram algumas espigas que, quando a gente olha, elas estão atrasadas em relação à espiga principal. Esses afilhos tardios estão ainda em enchimento, mesmo que a espiga principal esteja na maturação fisiológica. E isso nos gera alguns problemas, pois os grãos estão ainda em enchimento, e aí o risco identificado é redução da produção e contaminação dos grãos, uma vez que a planta ainda está fazendo o enchimento de grãos, ela pode transportar esse herbicida para dentro do grão e contaminar o grão. Então, dentro dos riscos, nós temos redução da germinação pela contaminação dos grãos pelo herbicida, contaminação dos grãos direta e redução da produção, porque a cultura não termina de fazer o enchimento. Esses riscos ilustram a necessidade de se fazer uma identificação correta do momento de fazer a aplicação, ou seja, que as espigas, inclusive os afilhos tardios, estejam em maturação fisiológica no momento de fazer a aplicação, para se ter, então, a dessecação pré-colheita. Por fim, algumas considerações finais, né? Há necessidade de se observar a política de compra que quem vai adquirir esse produto utiliza. Existem alguns compradores que não adquirem produtos que resultem ou que vieram de lavouras
dessecada. Então, antes de fazer a prática, o produtor deve ter certeza que quem vai comprar o seu produto aceita que seja feita essa prática. Atenção para o momento correto de aplicação para evitar perda de produção e, principalmente, contaminação dos grãos, que poderá resultar em condenação dessa produção. Uso de produtos registrados para aplicação, isso é muito importante, não se pode aplicar nenhum produto que não tenha registro e uma recomendação específica da aplicação para essa modalidade. Acompanhamento técnico, avaliação custo-benefício. A necessidade de um agrônomo ou um profissional experiente para fazer a avaliação do momento certo de fazer a aplicação desses produtos. Muito obrigado e sucesso aí no cultivo do trigo.